Meus queridos irmãos, o nosso Um Sonho Chamado Brasil, cada dia mais real. Este aqui é o que a gente chama de cavalo mecânico, é o caminhão que vai puxar a carreta do sertão. Compramos agora, com a oferta da sua igreja, com a sua oferta, querido parceiro, que tem acreditado. Nosso povo sertanejo precisa de oportunidades de ouvir de Jesus, mas também precisa receber a compaixão e graça do povo de Deus. Então a carreta do sertão, cada dia mais real. Nós vamos receber tudo com este cavalo, com esse caminhão aqui, e então sair abençoando várias regiões do Brasil, principalmente o sertão brasileiro. Você ainda pode participar do que Deus está fazendo, você ainda pode participar contribuindo para esse projeto. Muito obrigado a cada um que já participou, que tem orado, tem sonhado com o Brasil transformado por Cristo Jesus. Oh, meu Deus. Senhor, abençoe o pastor Paulo. Oh, Senhor. Oh, que coisa linda. Oi. Vai a nossa igreja. Olá, bom dia meus caros irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Esse pequeno vídeo que você assistiu mostra mais um projeto da nossa Junta de Missões Nacionais, a Carreta do Sertão, que vai circular pelas regiões pobres do nosso país, no Nordeste, levando assistência médica e odontológica aos moradores da região Nordeste do Brasil, do Sertão. Pastor Paulo Nogueira, aqui da nossa região, era o pastor da Igreja Batista de Rolândia, agora vai ser o motorista desse caminhão nesse trabalho missionário no sertão do Brasil. É a nossa Junta de Missões Nacionais fazendo seu trabalho, investindo os recursos com os quais nós contribuímos, com os quais nós participamos desse trabalho que está sendo feito na evangelização e na assistência odontológica e médica aos nossos compatriotas no sertão do Brasil. Ore por esse projeto. Nós vamos iniciar no próximo mês a nossa campanha de missões nacionais e eu gostaria já de estar introduzindo esse nosso trabalho para você. Ok? Ore pela nossa junta, ore por esse projeto e não deixe de contribuir para a nossa Junta de Missões Nacionais. Leio com vocês nessa manhã
na carta de Efésios, capítulo 6, verso 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Feche os teus olhos, vamos orar juntos. Pai, nós estamos na Tua presença nessa manhã, Senhor, e somos Teus servos, somos Teus agentes de anunciação da Tua palavra, e o nosso desejo aqui, ó Deus, é vencermos o nosso eu e obedecermos a Tua vontade, Pai. Dá-nos clareza, Senhor, discernimento, para que tenhamos, ó Deus, essa disposição de obedecermos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa manhã de domingo. Nós te damos graças, porque mesmo assim, de forma virtual, nós podemos nos reunir como Igreja de Jesus, termos esse momento de oração, de reflexão na Tua palavra, Pai. Que esse seja um domingo abençoado e o que fizermos aqui, Senhor, seja para a nossa edificação, seja para a anunciação da Tua palavra e para louvor, honra e glória do Teu nome. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Estamos estudando no livro de Eclesiastes o sentido da vida, estamos vendo o valor da sabedoria, a prestação ou a serventia da sabedoria na nossa vida. No capítulo 8, Salomão ele se depara com o problema do mal, e nós vamos então pensar com ele sobre essa realidade do problema do mal, a questão do mal no mundo, como a sabedoria pode ser valiosa para tratarmos com essa realidade, com as perguntas que essa realidade provoca na nossa vida. Então, nesse capítulo 8, o rei Salomão, o pregador, ou o chamado Eclesiastes, continua sua investigação sobre o valor da sabedoria. E ele então se depara com o problema do mal no mundo em que vivemos, a realidade da maldade, a realidade da iniquidade no mundo em que vivemos. Esse é um problema que qualquer pessoa que seja honesta não pode evitar, não pode deixar de conversar sobre. E isso não é uma questão de incredulidade, não. Não é a incredulidade que se depara com o problema do mal, não é a incredulidade que desafia a lucubração ou o pensamento sobre o problema do mal. É realmente a fé que faz isso conosco. A própria fé nos desafia para enfrentarmos o problema do mal. A própria fé, por uma questão de necessidade, de honestidade, de discernimento, de lógica, por uma questão de coerência, precisa considerar e encarar o problema do mal na sociedade, o problema do mal no mundo. Alguns insights, entre os principais insights, que nos instigam a uma reflexão sobre o problema do mal são, por exemplo, se Deus existe, então, ou melhor, se Deus não existe, então não temos ninguém para culpar a não ser nós mesmos ou o destino pelo que acontece no mundo, pelo problema do mal. Mas se cremos em Deus, em um Deus amoroso, um Deus bondoso, então nos deparamos com a difícil questão: por que há tanto sofrimento no mundo? Deus sabe de tudo
mas não se importa? Ou ele sabe e se importa, mas falta poder em Deus para fazer algo e transformar a realidade do mal no mundo? São insights, são perguntas que instigam a fé e não a incredulidade. Algumas pessoas que refletem e procuram responder sobre essas questões tornam-se o que nós chamamos de agnósticos. Eles simplesmente não sabem se Deus existe ou não, mas vivem suas vidas como se Deus não existisse. Preferem admitir essa dúvida ou essa ignorância e vivem suas vidas como se ele não existisse. Outras preferem então escolher acreditar que Deus não existe. Tornam-se ateias ou são os ateus, pessoas que não acreditam na existência de Deus. Contudo, tanto agnósticos como ateus criam um outro problema. Se existe o problema do mal para tratarmos com ele, então ateus e agnósticos criam o problema do bem. De onde vem todo o bem que há no mundo? Nós sabemos. Salmos 33:5 diz: Ele, Deus, o Criador, o Senhor de todas as coisas, ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, se Deus não existe, de onde vem a bondade? É difícil acreditar que a bondade ela é proveniente da matéria por si só. Que a matéria humana, que o ser humano desprovido de qualquer imanência de Deus na sua vida, produz as coisas belas e agradáveis que temos no mundo, principalmente no meio de tanta maldade. O Viktor Frankl, no seu texto Em Busca de Sentido, ele expõe com detalhes algumas das atrocidades dos nazistas e também alguma outra atitude de bondade que eventualmente acontecia nos campos de concentração entre os prisioneiros. Então, de onde vem essa bondade? Qual é a raiz dessa bondade? Qual é a fonte dessa bondade? Esse é um problema criado pela ideia de que Deus não existe. Além de agnósticos e ateus, outros que se dispõem a conversar ou pensar sobre o problema do mal, que seriam mais calculistas ou conformados, vão dizer que o mal é só uma ilusão. Nós não precisamos nos preocupar com ele. O mal, então, existe para alguns porque outros estão sendo beneficiados. Algo está acontecendo quando o mal se faz presente, é porque algo está acontecendo que tem por trás de tudo um objetivo benéfico, que via de regra nós não conseguimos ver. Então não se preocupe com o problema do mal, porque Deus está envolvido nesse processo e nós não podemos fazer muito quanto às tragédias da vida. Estes tentam nos assegurar de que as coisas vão melhorar como num processo de evolução. São então estes alguns insights que nos incitam, que nos convocam a pensarmos na questão do mal e entre eles algumas conclusões, algumas ideias. Salomão, por sua vez, nunca negou a existência de Deus e nem a realidade do mal. E também não limitou o poder de Deus. Salomão, ele tratou com o problema do mal, considerando, de certa forma, todos esses fatores, todos esses insights que pensamos aqui, mas observando-os de sua própria perspectiva. Um rei temente a Deus,
homem experiente nos negócios desta vida e muito observador dos fenômenos que ocorrem no tempo e no espaço. Ele então nos alerta que, quanto ao problema do mal, não podemos nos esquecer que a fonte majoritária de todo mal no mundo, de todo mal que existe e que se comete neste mundo, é o próprio ser humano caído. É o ser humano e seus muitos artifícios que provoca e produz e faz e comete o mal nesse mundo. E certamente Deus não pode ser culpado por isso. Durante os dias da Segunda Guerra Mundial, alguém disse: por que Deus não encerra essa guerra? Alguém respondeu: porque não foi ele quem começou. Salomão certamente concordaria com essa tese. O Eclesiastes, então, no capítulo 8, ele vai explorar o problema do mal, examinando a partir de 3 áreas-chave, ou 3 áreas chaves da vida. A autoridade, lá no capítulo 8, de 1 a 9, a iniquidade, no capítulo 8, de 10 a 14, e o mistério, no capítulo 8, de 15 a 17. Então, nessas próximas manhãs de domingo, hoje e nas próximas, nós vamos investigar com Salomão essas 3 áreas importantes da nossa vida, relacionadas ao valor da sabedoria e o problema do mal. Vamos começar nesta manhã com a questão da autoridade. Capítulo 8, versos de 1 a 9. Eu quero ler com você, se você acompanha a leitura aí no nosso vídeo, por favor. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco perversidade livrará o que a ela se entrega. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro para arruiná-lo. Muito bem. Começando por Gênesis, lá no capítulo 10, pensando na figura de Nimrod, continuando pelos séculos seguintes, faraós, Senaqueribe, Nabucodonosor, Dario, os Césares romanos e os últimos ditadores até dos nossos tempos, milhões de pessoas têm sido oprimidas no mundo de uma forma ou de outra por leis que sequestram, que roubam a liberdade do indivíduo, a liberdade dos povos, a liberdade das nações.
os judeus frequentemente na história, no passado, sofreram nas mãos de opressores estrangeiros. E o próprio Salomão tem lá a sua parcela de culpa de oprimir o seu próprio povo como rei e impor pesado jugo de escravidão. Quando Salomão morreu, o povo apelou para o seu filho Reoboão: olha, alivia o fardo que o seu pai pôs nas nossas costas para que nós te sirvamos com prazer, para que nós te sirvamos bem. Então eles reclamaram da forma com que Salomão tratou o povo, das imposições pesadas, dos julgos que ele colocou sobre o povo como rei, e como rei nesse sentido opressor. É importante termos em mente que as leis do Oriente naqueles dias eram feitas para que o governante tivesse poder de vida e morte em suas mãos e usasse isso segundo seus caprichos. Os governantes não eram eleitos pelo povo e não tinham qualquer compromisso em termos de prestação de contas ou dar alguma resposta a reivindicações do povo. Alguns regiam de forma mais benevolente, mas a maioria dos governantes do Antigo Oriente governava com mão de ferro, de forma tirânica, despótica, e não permitiam, pela força, qualquer coisa que estivesse em desacordo com seus interesses, com seus desejos, com seus projetos. E é claro que assim alguns absurdos aconteciam, alguns abusos muito drásticos aconteciam. Existe uma história interessante da Roma Antiga que Calígula deu o título de senador ao seu cavalo Incítatus. Ele deu o título de senador e deu o título de clero, né? De sacerdote para o cavalo. Exatamente para mostrar o seu poder, para humilhar os seus senadores, para humilhar os homens da religião. Então, no mundo antigo, as coisas aconteciam assim. E aqui, nesse texto que nós lemos, Salomão descreve, né, ou ele conversa conosco sobre essa questão do problema do mal, no que diz respeito à autoridade, imaginando a figura de um oficial da corte real, um homem que precisa obedecer às leis de um rei despótico. Esse oficial é um homem sábio, e isto está estampado no seu rosto. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Em Provérbios nós temos que o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, no rosto de alguém, Salomão diz que aparece a sua justiça, aparece a sua sabedoria. E existe aqui, nós poderíamos inferir ou supor de que o rei ordenou ao seu oficial que cumpra uma ordem. E para que ele cumprisse essa ordem, algum mal ele deveria fazer. Algo que esse servo não faria, não gostaria de fazer, caso ele não fosse agora obrigado por uma ordem vinda do rei. E a pergunta é: como ele deve agir? E aí Salomão vai mostrar como a sabedoria aparece nessa história como grande agente para direcionar a atitude daquele oficial justo, homem sábio, que precisa cumprir uma lei, cumprir um mandato do seu rei, mas que isso implica em uma atitude maldosa. Então,
no transcorrer do texto, nós podemos pensar que essa sabedoria desse servo implica em 4 possibilidades para que ele trate com o problema. Primeiro, a desobediência, depois a deserção, o desafio e o discernimento. Nessa manhã, nós vamos tratar com o primeiro deles, com a desobediência. Poderíamos pensar na desobediência com tudo. Salomão diz no versículo 2: eu te digo, observe ou observa o mandamento do rei. Por quê? O oficial, ele precisa ser leal, ele precisa ser verdadeiro para cumprir para com o seu juramento de aliança com o rei, de lealdade com o rei e com Deus, que é a fonte de toda a autoridade no mundo. Lá em Romanos 13, nós temos essa verdade registrada. Então, desobedecer às ordens significa quebrar uma promessa, significa quebrar uma aliança para com o rei e para com Deus. E isso implicaria em sérias consequências para aquele oficial. Porque a palavra do rei tem mais poder. Versículo 4, olha, a palavra do rei tem autoridade suprema. A palavra do rei deveria prevalecer, mesmo que ele tivesse que eliminar toda a oposição. Ninguém poderia questionar as decisões de um rei e manter-se seguro. Porque o rei ele não pode errar. Não existia lei que pudesse atribuir ao rei culpa de alguma coisa. O rei, seja ele quem fosse, ou fosse ele quem fosse, em qualquer civilização, ele era uma figura com aura de divindade. E essa mentalidade vai perdurar no Oriente, na Europa oriental e ocidental, até na Idade Moderna. Na verdade, até os dias de hoje, nós temos países que têm lá suas monarquias, em que o rei, a figura do imperador, do rei, tem um quê de divindade. Então, no tempo das monarquias absolutistas, na Idade Moderna, final da Idade Média, início da Idade Moderna, era essa a ideia que prevalecia. Existia uma doutrina muito séria que movimentava o mundo político daquela época, que afirmava que o rei, ele tinha 2 corpos. Um corpo carnal, terreno, natural, que morria, que era enterrado, que virava pó, mas ele tinha também um corpo divino, um corpo místico, um corpo invisível e imortal, incapaz de qualquer erro. E esse corpo era conferido pela graça de Deus. Esse era o mito dos 2 corpos do rei. E esse mito, essa verdade absoluta, para aquele momento, para aquela época, para aquela organização política, religiosa, social, movimentava, dava todas as diretrizes para o movimento daquela sociedade. Tal doutrina atribuía ao rei a prerrogativa de ser infalível. O rei não errava e sua palavra era absoluta. Daí, quando nós estudamos histórias, entendemos os absurdos, né? Que os chamamos de déspotas esclarecidos. Os absurdos que eles cometiam como governantes de Estado. Então, a partir do verso 5, nós podemos inferir que o oficial poderia, então, obedecer às ordens do rei, mas evitar
as implicações. Por exemplo, se ele tivesse que recolher imposto de alguém que estivesse muito atrasado, a ordem é ir lá, recolher aquele imposto e matar, condenar à morte o devedor. Ele poderia ir lá, cobrar o imposto, né, ter o recurso e não matar, não condenar à morte o devedor. Evitar a punição. Mas ainda assim, isso se caracterizaria como desobediência e o levaria à condenação e provavelmente à condenação à morte. Nós temos algo assim, algo parecido no capítulo 4 de Daniel. O rei pede para que os seus adivinhadores interpretem o sonho dele, sem que ele contasse o sonho. Ele queria que eles adivinhassem o sonho e depois interpretassem o sonho, porque se ele contasse o sonho, os caras dariam qualquer interpretação lá. Mas como eles não adivinharam qual era o sonho do rei, o rei fez um decreto e mandou matar todo mundo. Nesse momento aparece Daniel: não, eu vou adivinhar o sonho do rei. E aí livra da morte todos os demais adivinhadores do reino da Babilônia. Então, e Paulo usa, né, o mesmo argumento lá em Romanos capítulo 13, versos 3 e 4. Ele diz assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, obedece, e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, se você não obedecer, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, uma vez que ninguém sabe qual é o futuro, não podemos saber qual será ou qual seria a resposta do rei à decisão do servo caso ele desobedecesse. Uma coisa é certa, que também o servo deveria saber: haverá um dia em que toda maldade será julgada. No versículo 8, nós lemos assim: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. E nem há tragédias nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Ninguém pode controlar o vento ou perverter o dia da morte, ou prever o dia da morte, e ninguém pode exonerar do exército ou sair do exército enquanto se está na luta. Essa é a ideia que está aqui nessa frase, né? Não há tréguas nesta peleja. Semelhantemente, ninguém pode impedir o efeito da lei de Deus. Aquele servo, ele fica numa situação bastante complicada. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porém, se fizeres assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Se eu obedeço o rei, eu obedeço o rei e obedeço a Deus. Mas se o rei me mandou fazer uma maldade, eu desobedeço a Deus. E sei que o juízo de Deus pela maldade haverá de chegar. Essa é a crise do sábio que precisa responder a um mandato, a uma ordem do rei. Então, suponha que ele simplesmente não obedeça o seu rei. Então, ele poderia considerar outras 3 possibilidades além de desobedecer: desertar, ir embora, sumir, fugir. Ele poderia desafiar o rei, questionar o rei. Ele poderia, então, esperar um pouco mais para discernir. Muito bem, eu vou deixar aqui alguns pontos de
interrogação nessa manhã. Não vamos dar um desfecho ainda da situação. Nós estamos vivendo um tempo complicado no nosso Brasil. Alguns conclamam para uma saída às ruas no próximo dia 7 de setembro. Outros dizem não, nós precisamos prezar pelas nossas instituições democráticas. Outros dizem não, saiamos às ruas pela democracia de um lado, democracia de outro. Nós precisamos então tomar uma decisão. E no próximo domingo nós vamos pensar na questão de desertar, de desafiar ou discernir. Desobedecer ainda não é a resposta que poderíamos ter. Muito bem, essa é só uma introdução ao capítulo 8, ok? O nosso esboço para esse estudo, para deixar mais claro, para a gente não perder o fio da meada, ele fica assim: o tema geral é o valor da sabedoria e o problema do mal. Salomão vai tratar dessa questão, desse tema, a partir de 3 áreas-chave da nossa vida. A autoridade, nós começamos hoje aqui pensando na questão da desobediência, da deserção, do desafiar e do discernimento. E outras 2 áreas que nós iremos tratar mais para frente: iniquidade e mistério. Ok? Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua casa. À noite estaremos reunidos aqui para o nosso ajuntamento. Você que está bem, você que está vacinado, sente-se seguro para estar conosco, não deixe de vir. Não deixe de vir. Nós podemos ter aqui entre 40, 45 pessoas, até 50 pessoas nós podemos ter. O nosso espaço é para 120 pessoas. Nós podemos, pelo decreto do governo, ter 60%, 50%. Mas estamos aí procurando controlar 40, 45, até 50 pessoas. Então, pode vir, não estamos tendo esse contingente. Se você sentir-se à vontade, venha para cá nesta noite. Nós estamos usando as medidas de prevenção, as medidas de segurança, todos os irmãos estão usando máscaras, estamos usando álcool gel, estamos mantendo o distanciamento uns dos outros, tá bom? Então, se você não puder vir, sente-se ainda inseguro, nos acompanhe no nosso canal no YouTube. O problema que tivemos semana passada foi sanado, já testamos o equipamento, estará tudo funcionando para a transmissão ao vivo do nosso culto à noite. Que o Senhor te abençoe, te dê um domingo na paz de Jesus. Um grande abraço. Será que a Nina foi? Bem-aventurados os pobres, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois um dia haverão de rir. Bem-aventurados os que têm fome, pois serão satisfeitos. Pois vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Eu acho que eu já ouvi isso antes.
Evangelho de Lucas. Aqui, capítulo 6, versículo 17. É o Sermão do Monte. Essas são as palavras do Mestre. Ei, aquela é a blusa da Nina? Ei, moço, essa blusa aí é da minha amiga. Não é, não. É, mas pode ser sua. Você tá com frio? Quê? Ah, eu ganhei essa blusa de uma menina. Ela falou pra eu dividir com alguém. Você tá com frio? A Nina? Menina. Não, eu disse Nina. Ah. A Nina é a menina que deu esse casaco pro senhor. Mas tem tanta gente no mundo, como é que você sabe que foi ela? Porque é o que o mestre faria. A Nina fez pro senhor o que ela gostaria que fizesse por ela. Eu conheço a minha amiga. Você poderia me dizer pra onde ela foi? É uma menina baixinha, Isso. cabelo enroladinho. Sim. Ela foi pra lá. Tá bom, muito obrigada. Tchau. Ô menina, você não tá com frio não? Não. Não tá mesmo? Ainda bem que eu te encontrei.